os amigos aí de Planaltina, de Sobradinho, os condomínios, Arapuanga. Convidamos a ocupar aqui as primeiras fileiras do auditório. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa para a audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o IPTU. Tomará assento à mesa e presidirá os trabalhos o ouvidor da Câmara Legislativa, vice-líder do PT, também vice-presidente e relator do projeto do IPTU na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Paulo Tadeu. Bem, em nome da Comissão de Orçamento, de Economia, Orçamento e Finanças aqui da Câmara Legislativa, quero inicialmente agradecer a presença de todos que aqui se encontram para a discussão de tema tão importante como o IPTU, pela própria magnitude do IPTU, pela própria importância do IPTU para a nossa cidade, pela própria polêmica que gera o IPTU todos os anos. Nós, então, decidimos, assim que recebemos a missão de relatar o projeto do IPTU, fazermos essa audiência pública, porque entendemos que é a maneira mais democrática de garantir a participação dos verdadeiros responsáveis pela geração e pela contribuição desse recurso importante para o Estado, que é o IPTU, exatamente aqueles que são, como eu disse aqui no início, os responsáveis pela própria existência do IPTU, que são cidadãos dessa cidade. Então, quando definimos e aprovamos por consenso na comissão a realização dessa audiência pública, ela vem no sentido e com o objetivo único de estabelecer de maneira democrática esse debate, até porque tem gerado aqui uma polêmica muito grande, como, por exemplo, o pagamento do IPTU por parte dos condomínios, ainda não regularizados. Muitos desses condomínios, nós sabemos que reclamam, com razão, o fato de que o Estado ainda não garantiu nenhuma benfeitoria para essas comunidades e, no entanto, ele faz a cobrança do IPTU, que não são valores quaisquer, né? Além disso, o próprio IPTU pago por setores empresariais no Distrito Federal. Também os valores de correção do IPTU, aonde, dentro de alguns minutos, vocês irão ter conhecimento, já foi inclusive divulgado pela imprensa, mas nós sabemos que em alguns casos o governo fez aí um alíquota de 350% de reajuste. Então, nós entendemos e achamos que não há maneira mais democrática e correta de fazer esse debate, né, que não seja com a população. Convidamos o governo do Distrito Federal, até pergunta aqui se tem algum representante do governo, para não cometer nenhuma falha, mas como não tem, eu até acho estranho, né, a ausência do governo nesse debate. Mas, de qualquer maneira,
como o IPTU é aprovado pelo Poder Legislativo, anualmente, nós sabemos da nossa responsabilidade e vamos cumprir com ela. Então, eu quero, nesse momento, convidar para sentar à mesa o técnico legislativo dessa casa, o Willeman, que é, inclusive, responsável pela análise do projeto do IPTU na área da relatoria. Quero também convidar, representando aqui os condomínios do Distrito Federal, a Júnia Bittencourt, presidente da União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores aqui do Distrito Federal. Eu vi que ia dar uma saidinha ali, mas nós vamos convidá-la também para sentar aqui à mesa, aonde faremos esse debate. Até também aqui, por uma questão, eu diria, de justiça, pela própria mobilização, ontem teve uma reunião grande ali no Arapuanga, lá em Planaltina, para discutir, entre outros assuntos, essa questão também do IPTU. E aqui nós sabemos que boa parte da presença dos companheiros aqui que se encontram são lá da Arapuanga. Eu queria convidar o Pedro Paulo, presidente lá do Movimento Popular do Arapuanga, para também sentar aqui à mesa. Até porque no Arapuanga tem casos assim, interessantes que vão ser relatados aqui para vocês, e vocês vão ter conhecimento. Né? Situações como, por exemplo, o mesmo nome de um mesmo morador, no mesmo carnê, foi distribuído para vários moradores diferentes. Né? Além de valores diferenciados, enfim, na mesma área, com metragens muito parecidas, terrenos iguais, enfim. Bem, enquanto a Júnia chega, a gente vai, então, solicitar ao Willeman que possa fazer uma explanação em torno de 10 a 15 minutos do projeto do IPTU. Os principais números, as principais questões que são relacionadas ao IPTU, o que o governo pretende arrecadar para o ano que vem com a cobrança do IPTU, aonde ele pretende cobrar, e é nesse sentido que, Júnia, você está aqui convidada. Nós vamos iniciar esse debate aqui. Vamos dar 10 minutos para cada companheiro da mesa, viu, Vira? 10 minutos, no máximo, para fazer uma explanação. E a partir daí nós vamos abrir para que vocês, que estão aqui no plenário, possam também utilizar o microfone em 3 minutos, fazendo sugestões, fazendo críticas, levantando dúvidas. Então, quem quiser se inscrever, se inscreva aqui com o Paulinho, que está aqui à minha esquerda, da assessoria aqui da Câmara Legislativa, para que a gente possa, logo após a explanação aqui dos companheiros que estão aqui na mesa, abrir para que vocês possam também fazer perguntas, sugestões, apresentar críticas, porque fruto dessa audiência pública vai ser, inclusive, o nosso relatório. Ok? Então, com a palavra, Willeman. Inicialmente, eu cumprimento o deputado Paulo Tadeu, vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e em nome do qual também cumprimento os demais integrantes da mesa. Cumprimento a todos que compareceram a esta audiência pública. Bem, inicialmente é preciso lembrarmos algumas questões de âmbito mais geral para sabermos que os governos, para realizar os serviços como educação, saúde, segurança, apesar de toda a precariedade, precisam de recursos. Para realizar obras, precisam de recursos. Esses recursos vão buscar na sociedade, principalmente através dos impostos. Os impostos são repartidos de acordo com a esfera de governo. Tem uma parte dos impostos que ficam com a União, no governo federal, tem uma parte que ficam com os governos estaduais e tem uma parte que ficam com os governos municipais. No Distrito Federal, os impostos que cabem aos estados e aos municípios pertencem a ele. E entre esses impostos está o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana. Para que este imposto possa ser cobrado, todos os anos é necessário que o governo faça aprovar o valor de cada imóvel do Distrito Federal. É este documento aqui. Então, pelo volume, dá para perceber
o trabalho que é preparar toda essa documentação. Agora, a Secretaria de Fazenda possui todos os dados, chamado de Cadastro Imobiliário Fiscal, e através desses dados é que elabora este documento que nós chamamos de Pauta de Valores Venais. Por quê? Porque todos os anos nós temos de pagar o imposto, o IPTU, com base nesses valores de venda dos imóveis, da nossa propriedade, da nossa casa, do nosso terreno e assim por diante. Pois bem, esse imposto, o IPTU, é cobrado de acordo com um percentual chamado de alíquota. E essas alíquotas variam de acordo com a situação de cada imóvel. As situações mais comuns são as seguintes: os terrenos não construídos pagam um imposto de 3% de alíquota. Os imóveis construídos, 1%. E no caso dos imóveis residenciais cadastrados como residência na Secretaria de Fazenda, pagam 0,3%. Então, esses são os elementos gerais do imposto. Pois bem, então, como todos os anos o governo manda para a Câmara Legislativa a pauta de valores venais, todos os anos é possível fazer uma comparação entre o que o governo está cobrando naquele ano com o que ele pretende cobrar no ano seguinte. E fazendo essas comparações, nós vamos encontrar aumentos bastante significativos em várias localidades do Distrito Federal. A primeira delas, e que mais chama a atenção, é na região administrativa do Riacho Fundo. Nós não conseguimos ainda identificar as razões. O secretário de Fazenda se comprometeu a fazer uma revisão desses valores, mas lá no Riacho Fundo nós temos uma localidade na CLN 3A, 3B e 3C, em que o valor do terreno está previsto um aumento para o valor do terreno de 390%. Em outras localidades, 213%. E em vários lotes comerciais, um valor de aumento de 103%. São números absolutamente incompatíveis com a realidade imobiliária do Distrito Federal. Por outro lado, em várias outras localidades, nós vamos encontrar aumentos de 20%, aumentos de 12%, de 15%, e uma série de variações que ainda não foram explicadas pelo governo. Quando divulgamos o trabalho, quando o gabinete do deputado Paulo Tadeu divulgou o trabalho, o levantamento dessas informações, a primeira reação da Secretaria de Fazenda foi dizer que havia erros. Inclusive foi publicado por jornal local dizendo que havia erro nessa avaliação. Mas posteriormente tiveram que reconhecer que a avaliação está correta. O que é exorbitante é este aumento. São esses aumentos todos. E não há como explicarmos aumentos nessa situação. Pois bem, considerando todos esses aspectos, nós vamos encontrar dentro das receitas do Distrito Federal, dentro da arrecadação, uma previsão de 310 milhões de reais. É o que o governo pretende arrecadar com o IPTU. Ele não vem arrecadando isso, vem arrecadando cerca de 2/3 disso, 210, 215 milhões de reais por ano. Então, o que justificaria um aumento assim tão significativo na arrecadação? Um aumento de 1/3. Uma parte, evidentemente, é decorrente desse aumento, ou desses aumentos exagerados que o governo está querendo cobrar. E uma outra parte é da inclusão dos condomínios horizontais nessa cobrança. Nós tínhamos na pauta de valores para este ano 48 condomínios, e para o ano que vem nós vamos ter 130 condomínios. Então, há uma predisposição do governo de
cobrar os condomínios, sendo que para este ano já enviou, e aí os companheiros que estão na mesa poderão relatar melhor, já enviou os carnês e o governo vem cobrando o IPTU dos condomínios. Assim, em termos de arrecadação, voltando a essa questão, então há uma estimativa bastante grande do governo para este ano. Historicamente, se olharmos a arrecadação em anos anteriores, essa variação não é ou não tem sido tão significativa como agora, vai dar aí cerca de 30% de aumento. Varia aí de 7%, 8%, 10% no máximo, em relação a essas arrecadações. Em relação à questão dos condomínios, não foi possível fazer uma avaliação mais detalhada sobre os aumentos, porque 81 condomínios que estão nesta pauta não constavam de pautas anteriores. Então, de fato, que nós não temos uma base anterior para fazermos a comparação. Mas, para onde tem base, em praticamente todos os locais há esses aumentos. Então, em linhas gerais, são essas as questões, são esses os números, e se alguém depois tiver alguma ideia, queira alguma informação particular que nós precisamos pesquisar aqui neste volume, eu fico à disposição para prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. De ordem do deputado Paulo Tadeu, nós queremos registrar e agradecer a presença da senhora Elizabeth Bastos Silva, do Conselho do Movimento Popular em Defesa dos Condomínios, também diretora da Associação dos Condomínios do Jardim Botânico. O síndico do condomínio Privé Morada Sul, Reinaldo Teixeira. Tiago Rosa Nogueira, assessor jurídico do condomínio rural residencial. Edvard Vidal, representante do condomínio Ville de Montagne. O secretário da Associação do Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, José Itamar Pereira. Juliano Gustavo Lesnal, presidente do Conselho Consultivo do Condomínio Alto da Boa Vista. Francisco de Assis Araújo, da diretoria do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho. E o Deu Nery de Araújo, representante da deputada Érica Cocai. Senhora Altina Bento da Silva, senhor Luiz Carlos Oliveira e também Aécio Alves do Nascimento, de Sobradinho, Distrito Federal. Agradeço aí ao Paulinho, e nesse momento passo a palavra a Júnia Bittencourt, presidente da Única DF, União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores do DF. Bom dia, deputado. Agradeço pelo convite. Bom dia a todos da mesa, senhoras e senhores. A questão do IPTU, polêmica, né, desde aí de fevereiro deste ano, direcionada na questão do IPTU em condomínios, vem sendo debatida insistentemente, vem sendo repercutida na imprensa insistentemente desde fevereiro. É claro que, quando, em 2004, já havia um posicionamento de cobrança de IPTU em condomínios e parcelamentos irregulares, que já era polêmica. Mas a cobrança efetiva, a partir de agosto desse ano, trouxe um complicador muito grande. Toda a expectativa que gerou e toda a polêmica que gerou em torno de um cadastramento mal feito, de uma situação de irregularidade dos condomínios. Ontem, participando de uma reunião no setor do Arapuanga, onde tinha mais de 500 pessoas reclamando da mesma coisa, ou seja, não é uma questão que se restringe a condomínios, é uma questão que abrange todo o Distrito Federal. Em qualquer parcelamento irregular, nós estamos tendo problemas na questão do cadastramento, na questão da cobrança, tá? Na forma de cobrar IPTU. Não é que esses moradores não queiram pagar IPTU, eles querem pagar o IPTU justo, tá?
que seja de acordo com a possibilidade desses moradores, por uma metragem regular, uma metragem justa, tá? E que não seja uma coisa assim, um IPTU em nome de terceiros, um IPTU em nome de condomínio, um IPTU em nome de locador, mas o IPTU no nome realmente da pessoa que é posseiro, ou proprietário, ou eminente proprietário. Isso aí é uma situação legal que precisa ser resolvida. Agora, a questão da cobrança do IPTU em condomínios ainda irregulares é que constrange a população. Porque, olha, para nós tudo é difícil. A contrapartida não existe. Tudo para condomínio é complicado. Tá? Por que não regularizar primeiro e cobrar depois? Seria o justo. Né? Agora, na realidade, a gente também tem que pensar. Somos 600 mil pessoas morando em condomínios horizontais. Precisamos contribuir, é claro. Né? A questão do IPTU não é direcionada só para dentro de condomínios. Mas se nós temos o dever, nós também temos os direitos. Então, nós precisamos nos organizar para resolver também essa questão do pagamento do IPTU. A população, eu volto a afirmar, não é que elas não queiram pagar. Ela quer pagar. Agora, quer pagar por um valor justo. Agora, quer ver suas moradias regularizadas. Eu vi ontem a preocupação das pessoas de baixa renda e não ter um documento que prove que ele é proprietário de alguma coisa. Ele se sente ameaçado, né? Porque ele sente assim, olha, eu não tenho esgoto, eu não tenho asfalto, eu não tenho água, eu não tenho registro, eu não tenho escritura, eu não tenho escola. Eu tenho que pagar IPTU? É constrangedor para a população ser imposto uma situação dessa maneira. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos discutir isso melhor com a população. O caminho de se cobrar o IPTU com uma maneira assim, ou seja, a pessoa pagar com a boa vontade de pagar, contribuir para a cidadania, contribuir para o Distrito Federal, é chamar a comunidade a discutir esse assunto. Discutir e ser um pouco mais justo na distribuição desse IPTU. A carência é muito grande. Existem condomínios de baixa, de média e alta renda. Existem problemas nos três. Então, nós precisamos realmente saber aonde indicar, né, onde precisa a contrapartida do governo com essa cobrança do IPTU. A cobrança, ela é legal. Todas as pessoas devem pagar. O que nós queremos é que sejamos reconhecidos como cidadãos brasilienses, nos deveres, mas também nos direitos. Nós queremos ver as nossas moradias regularizadas. Aí sim, pagaremos IPTU, ITBI, com o maior prazer, porque teremos documento nas mãos, teremos o direito de ter nosso esgotamento sanitário, nossas águas pluviais e demais benfeitorias do governo. Hoje, o valor do IPTU, estou aqui mandando um bilhetinho para mim, é alto. Imagina só 2006. Isso é a realidade. Nós verificamos o valor do IPTU recebido pelos condomínios, realmente tem valores exorbitantes, tá? Gritantes. E essa questão de ter que pagar primeiro e depois discutir o valor, isso nos preocupa. Inclusive, foi um motivo que convidei as pessoas que estavam lá ontem para vir discutir isso hoje. Porque se estamos discutindo o IPTU de 2006, é o momento próprio, né, de se falar isso, para não acontecer as arbitrariedades e os enganos que aconteceram no IPTU de 2005. Entendeu? Então, é um momento propício. Nós não podemos deixar de manifestar a respeito do aumento do valor do IPTU para 2006. Tá? Eu vou encerrar falando para vocês o seguinte. A comunidade organizada, comprometida, faz valer os seus direitos. E eu venho notando isso em todo o Distrito Federal. Nunca a comunidade foi tão bem informada das questões relativas a parcelamentos irregulares e a condomínios, como foi no ano de 2005. E eu estou vendo que está crescendo o número de associações, está crescendo o número de representantes de comunidade. Parabéns a todos vocês e esperamos sair daqui hoje com uma agenda positiva a respeito do aumento do IPTU para 2006. Muito obrigada. Queria informar
aos companheiros que estão aqui nessa audiência pública, que quem quiser fazer inscrições, faça aqui com a Marta, da nossa assessoria aqui da casa. E nesse momento passo a palavra a Pedro Paulo, presidente do MPA Araponga, Movimento Popular Araponga. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu queria salientar para o membro do governo que o nosso condomínio, igual a doutora falou, a gente fizemos ontem uma manifestação contra esse pagamento do IPTU. Como ela salientou, a nossa comunidade é uma comunidade pobre. Inclusive, é uma comunidade que recebe cesta básica do governo. A maioria da comunidade recebe essa cesta. E chega nas casas das pessoas pobres, de baixa renda, IPTU com valor alto, metragem errada. Inclusive, chegou até uma senhora que eu até fiquei, não vou falar revoltado, mas fiquei sentido com essa senhora, de 75 anos, com a netinha, falou que tinha ido no banco pagar o IPTU dela. Uma senhora aposentada, que, quer dizer, essa senhora não deveria nem pagar IPTU. Mas a história do IPTU no Araponga está sendo assim, paga ou como o seu nome vai ficar sujo. Então, quer dizer, é pobre, são pessoas de baixa renda, mas pessoas honestas, pessoas que têm medo de ficar com o nome sujo. Então, eles estão pagando justamente por isso, né? Ontem a gente fez uma manifestação por isso, porque no nosso condomínio não tem nada. Nada. Esse mês passado é que o governo chegou com caminhões para botar iluminação pública, coisas que a gente está pedindo há anos pedindo iluminação pública. Esse ano é que o governo correu e colocou, acho que porque mandou o IPTU, ele correu e colocou iluminação pública, colocando em todas as residências. Quer dizer, cobrou para poder botar. Agora, nós não temos, a única coisa que nós temos é um colégio, iluminação pública, que está colocando agora uma água que a gente nem sabe se realmente é da CAESB. A gente nem sabe que realmente é da CAESB, porque era poço artesiano, a CAESB comprou, então nós não sabemos se realmente essa água é da CAESB. E um colégio. Inclusive, o colégio também, o colégio que a gente tem também já não está cabendo mais os alunos, né? Eles estão alugando, o governo está alugando colégio particular para colocar os meninos, os alunos, alugando ônibus para levar os alunos do setor para as escolas em outros locais. Quer dizer, para nós no Araponga estamos jogados, né? O governo lembrou da gente, ótimo, ele lembrou para pagar o IPTU. Isso ele lembrou a gente. Agora, para ajudar a gente, para ver o que a comunidade está precisando, ele não vai lá. Não sabe, ele não sabe nem como está a situação do Araponga, né? E manda o IPTU. Chegou o IPTU, inclusive, de um morador de um prédio lá, que o IPTU chegou no nome do proprietário do prédio, um carnê, e o outro carnê chegou no nome do inquilino. Quer dizer, a pessoa é inquilino do prédio e o IPTU chegou no nome dele. Então, essas são as irregularidades que chegaram no nosso condomínio. E eu acho também, como a doutora falou, que ninguém tem prova que o lote é dele. Ninguém. Né? A gente, no Araponga, muitas pessoas têm cessão de direito. Isso não prova que o lote é da gente. Não prova. A Constituinte está bem claro, o IPTU é imposto predial, né? Imposto predial urbano, quer dizer, me enganei, imposto territorial predial urbano. Então, quer dizer, o territorial significa que o lote, a pessoa tem que pagar o valor do lote e do prédio, que é a casa. Tá? Tudo bem, a casa é do morador, ele construiu. Mas e o terreno é dele? O terreno não é dele. Por quê? Não temos escritura, não tem como provar que o terreno é nosso, porque o governo não regularizou o nosso setor. Então, como ele vai cobrar IPTU do terreno que não é da gente? Não tem como ele cobrar o
um terreno, você pagar um terreno que não é seu, não é regularizado, e vem no seu nome, né? Então, a gente veio aqui fazer esse protesto, aproveitar que está esse aumento aí, que já vão botar para o ano que vem, quer dizer, esse ano já foi um absurdo, agora imagina o ano que vem, para pessoas que não têm condições de pagar. Aí a gente gostaria de ver o que o governo poderia fazer com a nossa situação, pelo menos dar dignidade para a nossa população, que para nós, para o governo, a gente não existe. Tá? Obrigado, pessoal. Agradeço ao companheiro Pedro Paulo. Só fazer aqui uma rápida explanação. É importante dizer que o William é assessor da relatoria. Nós assumimos a relatoria desse projeto. Ele deve ser aprovado até o dia 15 de dezembro, acredito eu. Nós vamos preparar o nosso parecer, que será encaminhado à comissão, a COF, que tem a responsabilidade de dar o parecer inicial sobre o mérito da matéria. Logo após a análise por parte da COF, que tem como presidente o deputado Leonardo Prudente, irá ser encaminhado à CCJ e, posteriormente, ao plenário da Câmara. Quem preparou a proposta de IPTU que os moradores do Distrito Federal irão pagar no ano que vem foi o governo do Distrito Federal. A Câmara agora, recebendo a proposta, tem e pode fazer alterações no projeto do governo. Está aqui o projeto do governo, olha o tamanho dele. Esse é o projeto de IPTU, só do IPTU. Aí você tem o IPVA, tem a TLP, tem a contribuição de iluminação pública, tem o início das aulas, enfim. Então, nós sabemos que no início do ano há um arroxo muito grande no orçamento familiar das pessoas que aqui moram, até porque esse conjunto de impostos, esse conjunto de tributos acabam contribuindo para a diminuição, inclusive, do nosso orçamento familiar, como eu disse anteriormente. E a COF está aqui, o nosso presidente, Leonardo Prudente. Vou até passar a palavra para o presidente da comissão, para poder fazer uma saudação aos moradores que se encontram aqui de condomínios e de várias regiões do Distrito Federal. É bom, já disse aqui no início, Leonardo, que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou por unanimidade a realização dessa audiência pública, é um instrumento democrático, né, de debate desse imposto tão importante que é o nosso IPTU. E aqui já foram feitas iniciais uma série de críticas por parte dos moradores que se encontram aqui. Logo após a intervenção de Vossa Excelência, nós iremos abrir para que as pessoas possam propor, sugerir, fazer críticas e reclamações com relação à proposta do IPTU que será analisada pela COF. Bom dia. Bom dia a todos. Quero saudar e cumprimentar o deputado Paulo Tadeu, nosso vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ao William, a toda a equipe, a Júnia, né, ao deputado Brunelli, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que também nos honra com a sua presença, Pedro Paulo, e a todos os senhores tão interessados nessa questão da melhoria da qualidade de vida, especialmente a questão do IPTU. Eu fiz questão, deputado Paulo Tadeu, de dar uma passada rapidamente. Eu gostaria de participar da reunião toda pela relevância e pela importância do tema, né? Eu tenho uma viagem que já agendada, estou a caminho do aeroporto, e eu não poderia deixar de registrar aqui duas coisas. A primeira, o trabalho que o deputado Paulo Tadeu vem fazendo à frente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Tem sido um gigante. A peça mais importante hoje nessa casa chama-se orçamento, né? E o deputado Paulo Tadeu foi o relator preliminar da Lei de Diretriz Orçamentária, agora fez o relato também da Lei Orçamentária, e essa questão, tem estudado com profundidade essa questão do IPTU. E a importância do estudo, ele como relator da matéria mais importante hoje, que mexe com o bolso de todo mundo nos
do Distrito Federal, que é a questão do IPTU. Não tem ninguém que seja morador, ou de aluguel, ou que pague, ou que seja proprietário, que não pague IPTU. Então isso mexe com as pessoas, mexe com o bolso das pessoas, e como ele tem estudado com profundidade, né, nós fizemos um apelo a ele, que ele assumisse a relatoria, discutisse com a comunidade, trouxesse as sugestões, os encaminhamentos, para que a gente pudesse estar discutindo no âmbito da nossa comissão. E eu queria deixar aqui o meu registro da minha satisfação do trabalho que o deputado vem fazendo à frente da comissão, especialmente na questão do IPTU, e dizer que isso já surtiu efeito, inclusive no próprio governo. O governo já descobriu que tem erros, deputado Paulo Tadeu. Já descobriu que tem erros, né? Eu até estarei apresentando algumas emendas, né, nessa linha de contribuição. Veja a tabela, né, distorções na tabela, graças ao trabalho do deputado Paulo Tadeu, que foi, né, levou essa preocupação ao governo. O governo está fazendo correção e, naturalmente, essa correção terá que ser assumida por nós, deputados. Nós é que vamos fazer os ajustes. Veja a discrepância do Riacho Fundo, né? 390%. Quer dizer, houve erro material, erro de cálculo e, naturalmente, se essa casa aqui, a Câmara Legislativa, não chega e não põe o pé, não segura e não fala, nós vamos corrigir, naturalmente, amanhã vocês estariam pagando essa conta. Mas, graças a Deus, né, o deputado Paulo Tadeu tem sido um incansável, um gigante em relação a isso e conta com o nosso absoluto, nosso incondicional apoio por esse trabalho que vem fazendo aí à frente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então eu vim aqui, Paulo, só para dizer do meu agradecimento ao trabalho que você vem fazendo à nossa comissão, né, como vice-presidente da comissão, dividindo o trabalho, porque é um trabalho democrático. Deputado Paulo Tadeu, eu sou o presidente da comissão, ele é o vice-presidente, mas nós dividimos as tarefas, nós dividimos as relatorias e ele tem sido um parceiro leal, um parceiro comprometido com as causas do Distrito Federal. Então, deputado, com essas palavras, eu vou pedir a Vossa Excelência, né, licença para que eu possa, né, prosseguir aí no meu trajeto. Ainda tem que passar ali na Polícia Federal, resolver o problema do passaporte, que não está pronto, e, portanto, agradeço e parabenizo a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Agradecendo, é claro, a presença do nosso presidente da nossa comissão, o deputado Leonardo Prudente. Desejo boa viagem, também ao Brunelli, presidente da CCJ. De qualquer maneira, é esse o objetivo desse debate, né? Democratizar essas informações, democratizar essas discussões. A gente não quer fazer desse debate uma caixa preta, onde apenas poucos têm a informação do que vocês vão pagar amanhã. Então, a melhor maneira de abrirmos essa caixa preta é realizarmos esse tipo de debate, esse tipo de audiência pública. E, nesse sentido, eu irei iniciar o convite àqueles que se inscreveram com o Paulinho e com a Vera, para que as pessoas, em 3 minutos, possam fazer a sua exposição, as suas ponderações, as suas propostas, os seus encaminhamentos, para que a gente possa colocar no nosso parecer. E espero eu que a Câmara, inclusive, adote o nosso parecer final, que é um parecer que vem no sentido de atender os interesses prioritários da população dessa cidade, que é exatamente a responsável pela manutenção, inclusive, do nosso patrimônio e do nosso Estado. Eu quero só apenas, antes de chamar o primeiro companheiro, escrito aqui, dizer que a nossa defesa tem sido, Júnia, Vilma, Pedro Paulo e os demais companheiros aqui, no sentido de que o governo adote como limite máximo de reajuste para esses impostos o INPC acumulado dos últimos 12 meses. E por que nós fazemos essa defesa? Porque entendo eu que o reajuste desses tributos, desses impostos, não pode fugir ao próprio desenvolvimento da economia. Ora, se o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, hoje previsto para o ano de 2005, gira em torno de 5%, portanto, a inflação prevista para esse período gira em torno de 5%, não tem a menor condições de aceitarmos um reajuste, por exemplo, no IPTU, na ordem de 390%.
Se a inflação prevista para esse período gira em torno de 5%, não tem por que o governo apresentar uma proposta na contribuição de iluminação pública na ordem de 40% de reajuste. Se os servidores públicos, que é boa parte dos moradores que aqui vivem, gira em torno aí desse índice de inflação, não tem sentido o governo apresentar propostas de reajuste maiores do que esse. Então, tem sido essa a nossa defesa aqui dentro. Tem sido essa a nossa defesa. Até porque também não vamos apresentar propostas demagógicas de reajuste zero ou de reajuste negativo. Nós vamos trabalhar em cima do que a economia do país suporta. A Júnior disse muito bem aqui, a população quer pagar o IPTU justo, quer pagar o seu imposto de maneira justa, com justiça, inclusive tributária. E é isso que nós vamos buscar no nosso parecer, no nosso relatório. Então, abro nesse momento para o senhor Manuel Nazareno, do condomínio Arapuanga, para que em 3 minutos, porque nós queremos encerrar essa audiência pública por volta de meio-dia. Então, 3 minutos para que o companheiro possa fazer as suas ponderações. É bom dizer que está sendo registrado toda essa audiência pública, está sendo gravado, inclusive, e transmitido ao vivo pela TV Distrital. E nós, é claro, ao final dela, iremos fazer um relatório do que foi essa audiência pública. Senhor Manuel, com a palavra. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer aqui que a gente vem militando no MPA desde 85 e que as únicas obras que existem no Arapuanga foram feitas através do orçamento participativo e que a gente tem muita saudade porque a obrigatoriedade das obras, o Arapuanga sempre foi usado como dotação orçamentária, inclusive aqui na casa, para que seja usado verbas, entendeu? Para melhoria da qualidade de vida do povo do Arapuanga. Então, se nós, desde 2001 e tal, a gente vem pedindo aí obras, como escolas, posto policial, posto de saúde, um bocado de coisa, não é justo que agora, só para que se chegue ao IPTU na mão do pessoal, eles corram a fazer iluminação pública, a correr para fazer o meio-fio, as obras mais fáceis, sendo que a população vem reivindicando isso há anos e anos. Então, eu quero registrar aqui também que a gente tem que ter uma obrigatoriedade de que não tenha só obras públicas quando chega o período pré-eleitoral, mas tem que ter uma obrigatoriedade de obras. Isso também tem que ser discutido, porque a questão do IPTU fatalmente vai cair no orçamento, e o orçamento que a gente paga, né, o erário público que a gente paga, a gente também tem que discutir na comunidade como é que a gente vai ser utilizado esses recursos. E tem acontecido de que o Arapuanga é usado somente como dotação orçamentária, que quando a gente vai perguntar ao governo, eles falam assim, mas é porque lá não é regularizado, a gente não pode fazer a obra. Mas está o nome do Arapuanga lá no Diário Oficial, que tem uma escola lá de não sei quantos, né, inclusive fictícios lá de R$10 lá, e a população não entende isso. A população quer uma transparência. Eu acho que para a Câmara Legislativa discutir agora a questão orçamentária, colocar obrigatoriedade de obras anuais em cada comunidade dessa, porque é o que a gente precisa. A gente quer pagar, mas a gente também quer ter o poder de poder lá e também discutir. Isso aqui a lei orgânica nos permite, a Constituição Federal nos permite, e que isso não está sendo respeitado, inclusive porque não só no Arapuanga, né? Me assusta aqui em ver também que não haja representantes, por exemplo, do Itapuã, não haja representantes da estrutural aqui para estar discutindo isso aqui. Porque esses condomínios de baixa renda, o que acontece? As pessoas, elas vivem direto, vai para o trabalho e volta para casa. Vai para o trabalho e volta para casa, né? As informações são os líderes comunitários, às vezes tem... Seu Manuel, 3 minutos. Tem a dificuldade de levar as informações para a comunidade. Então, quero deixar só registrado aqui que seja discutido também na Comissão de Orçamento e Finanças
essa questão de como a gente pode influenciar também para que a nossa melhoria seja discutida com a população. Obrigado. Eu vou tentar, assim, um ping-pong muito rápido, dizer o seguinte, senhor Manuel. A Comissão de Orçamento e Finanças abriu a possibilidade para que as pessoas que queiram fazer sugestões no orçamento façam através do e-mail da nossa comissão e também através do telefone. Eu vou até pedir assessoria para que passe. Você sabe de qual já? Então, você podia até anunciar aqui, porque eu não me recordo. Mas já temos aqui o instrumento do telefone, também do e-mail, e nós estamos recebendo sugestões dos moradores do Distrito Federal para o orçamento que será aprovado também esse ano, portanto, até o dia 15 de dezembro. Se você sabe, até anunciei, depois a gente... Gente, eu estive aqui na audiência do orçamento, tá? E foi feita uma solicitação, está aí um canal aberto para que nós possamos levar as nossas sugestões para o orçamento. O telefone é do telefone do Disque Orçamento, 3033 6666. Lá nós poderemos sugerir a obra que nós necessitamos para a nossa região. Quanto mais ligações, mais possibilidade dessa obra ser, né, encaminhada com assim, prioridade, nós teremos. Então, o telefone, vou repetir, Disque Orçamento, 3033 6666. Hoje, o campeão de ligações é o setor do Gama, que pleiteiam lá uma obra, né, bem particular da região. Nós aqui temos representantes de todo o Distrito Federal, vamos ligar, tá, e sugerirmos as nossas obras para cada região administrativa, certo? Muito obrigada. Agradecendo aqui o serviço de utilidade pública, daqui a pouco, assim que chegar o e-mail, eu também divulgo. Bem, agora, nesse momento, eu convido o senhor Juliano Gustavo, do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho. Bom dia a todos, bom dia aos presentes na mesa. Meu nome é Juliano Gustavo Lesnal, sou presidente do Conselho Consultivo do Condomínio Alto da Boa Vista. Tem alguns questionamentos a fazer aqui a respeito do IPTU e também já aproveitar o embalo, falar sobre a TLP. Primeira situação é que saiu no jornal Correio Brasiliense de domingo agora sobre a distribuição de lotes para algumas pessoas que tinham áreas em invasão no SAAN e etc. e tal. E essas pessoas foram assentadas no Riacho Fundo, em Samambaia, Ceilândia, onde havia um certo comum acordo entre a população e o governo também, que essas pessoas não saíssem dos seus lotes, não fizessem comércio em 5 anos e eles teriam garantido a escritura definitiva. O que eu vejo é uma discrepância entre as pessoas de bem que acabam adquirindo um lote com sacrifício, tirando comida de casa para poder pagar os seus impostos e acabam não tendo a garantia de ter esse lote na sua propriedade ou então no seu bem imóvel, justamente porque acabam pagando. O que dá a impressão no DF é que quem faz tudo de acordo com a lei, acaba sendo marginalizado. Nós somos marginais. E as pessoas que acabam, às vezes, se utilizando de alguns benefícios do governo, acabam se saindo bem e ficam dando risada na nossa cara. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação que eu gostaria de colocar é que em outros estados, o DF, não sei por que não faz isso, outros estados que não têm tantos recursos como o DF, que acaba arrecadando um ICMS alto, IPTU alto, eles acabam tendo uma política em que pessoas que têm casas com até 60 metros, renda de até 2 salários mínimos e apenas um imóvel, eles são isentos de pagamento do IPTU. No DF não existe isso aqui. Essa política de você fazer um incentivo para que a pessoa permaneça no local, fique com o seu terreno e evite a especulação imobiliária. O que acontece aqui é muito disso. Não tem esse tipo de política e não sai tão caro. O que custa pegar e ficar cobrando R$20 de uma pessoa que às vezes esses R$20 é justamente o leite das crianças dela em casa. Não compensa isso. Então que se cobre de quem realmente pode pagar. Terceiro item que eu gostaria de falar é do IPTU em condomínio, que veja só, o governo não garante a propriedade desse terreno, simplesmente faz a cobrança. Então nós temos 2 fatores. A primeira, esse condomínio poderá ser regularizado. Se ele for regularizado, e nós tivermos essa certeza, então é lícito ser feita essa cobrança de IPTU, porque há um precedente, o governo está brigando pela causa.
Agora, se nós não tivermos essa certeza, se o governo falar assim, o negócio é o seguinte, nós vamos cobrar, só que não é certeza. Então por que cobra? Então que faça a cobrança de TR, que é uma taxa muito menor, é de área rural. Agora imagine a situação, digamos que eu moro em um condomínio X, e esse condomínio seja desmantelado, ele não tem a função de existir, vai lá o Civisolo, faz um estardalhaço e derruba a minha casa e de outros tantos. O que eu vou fazer com esse IPTU que eu arrecadei? Eu vou receber esse estorno ou não? Então, a outra questão que eu gostaria de complementar é sobre a TLP, que a lei que rege a TLP é de 1982, até então não tinha ainda estabelecido a questão do condomínio horizontal no DF. Então, essa lei orgânica de 82 que está prevalecendo ainda, ela deveria ser, esse artigo em si, ele deveria ser reformulado, porque o caminhão, por exemplo, não entra em condomínios para fazer o arrecadamento. E lá diz sobre questão de condomínio, só que fala de condomínio vertical. Lógico, o caminhão não vai subir no terceiro andar, mas pelo menos no horizontal entra. Nós não podemos dizer que seja uma área fechada, particular, porque os condomínios eles são regidos pela Constituição Federal de livre-arbítrio de entrada e saída. A única coisa que nós fazemos é pedir a identificação. Nem por conta disso, um policial que pedir a identificação, ele está se usando de cerceamento do cidadão. E por último, eu gostaria de colocar a todos os presentes que caso as nossas reivindicações não fossem atendidas, eu coloco aqui em alto e bom som. Em 2006, se não formos atendidos e formos passados, desculpe falar, eu sei que não é essa parte do governo que está atendendo, mas se formos passados para trás, eu sugeriria o boicote do IPTU, não deixando de pagar. Vejam só, se nós deixarmos de pagar, nós vamos ter que responder na justiça. O que eu sugiro é que nós entremos com uma ação civil pública, em comum acordo, em que todo mundo pagaria em juízo. Ou seja, o governo não vê a cor do dinheiro e só vai receber esse dinheiro depois de resolver a situação fundiária. De todo mundo. Se não resolver de não recebe o dinheiro. 3 minutos. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, gente, é claro que vocês estão percebendo que as pessoas estão ampliando o debate para outros temas. E é evidente que nós não vamos fazer aqui o ouvido de mercador. Então, os outros temas relacionados à TLP, ao orçamento, enfim, as outras questões aqui, regularização, nós iremos fazer o encaminhamento dessas questões para, né, os projetos dessas áreas e, evidentemente, também para os setores da Câmara e do governo que estão tratando dos demais assuntos. Aqui nós vamos priorizar como relatório dessa audiência pública as questões relacionadas ao IPTU. Mas vamos ouvir todas as demais questões e depois encaminharmos para os órgãos competentes, para os setores competentes. Bem, queria convidar nesse momento o senhor Francisco Chagas, do condomínio Portal 05 Privé. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal aqui da mesa. Bom dia. Para mim é um privilégio, uma oportunidade, né? A gente tem de reivindicar os nossos direitos, né? Eu moro ali no Portal do Amanhecer 5, Privé, quadra 2, casa 7. E nós moramos ali já há 14 anos. E ali é abandonado, não tem nada. A gente se paga, mas não tem nada. Inclusive, na minha casa, eu tenho uma casa e tenho uma casinha de fundo, que mora meu filho. Nós estamos pagando ali quase R$5 de taxa de iluminação pública e a iluminação é precária, viu? A iluminação é precária. Não tem aonde a gente recorrer em Planaltina. Em Planaltina não tem onde recorrer. Até porque nós temos administradores ali, mas eles são funcionários do governo. E eu vejo que funcionário do governo não tem interesse pelo povo, porque ele já está ganhando dinheiro. Ele não tem interesse pelo povo. Então eu acho que a gente tem que pagar, mas a gente tem que merecer o retorno. Não é só pagar e não ter retorno. E a gente tem que, além da gente pagar os impostos, a gente é cidadão, a gente vota, entendeu? Então eu acho que tem que ter um respeito da parte do governo. Ele não tem só que querer, não, ele também tem que dar, né? E tem os nossos direitos também. Então, eu lutei ali em Planaltina,
quase um ano para conseguir uma iluminária, porque o governo não tem recurso para botar uma iluminária pública, enquanto que a gente paga a taxa de iluminação pública. E eu lutei ali com garra mesmo, e até que eu consegui uma iluminária pública para botar lá. Porque eu pago luz, por que eu não tenho que ter a luz? Eu tenho que ter. Então, lá nós não tem nada. Escola nós não tem. Asfalto nós não tem. Nós temos uma água que nós não sabemos de onde sai a água. Então, a gente não está aqui se recusando a pagar. Muito pelo contrário, a gente quer pagar. Mas quer pagar satisfeito, alegre, com prazer. Eu tenho uma filha que ela estuda lá no CIE, perto da feira. Eu moro cá perto do Vale do Amanhecer, ali perto daquele morro onde tem aquelas festas turísticas. E minha filha sai de a pé para estudar lá no CIE, perto da feira, porque não tem uma escola aqui do outro lado. Ela chegou o ano passado a atravessar aquele córrego, com água aqui, ó, 11 horas da noite para vir embora para casa. 11 horas da noite. Isso traz revolta, porque o governo, ele deveria construir escola lá, a nível médio e fundamental, né? Agora, ele quer dinheiro, mas não quer fazer as coisas. Os nossos lotes estão lá para ser regularizados. Ele não regulariza, mas quer dinheiro. Quer dinheiro. Gente, eu acho que é dando que se recebe. Ele tem que fazer alguma coisa para poder o povo pagar para ele. O povo pagar para ele. Não resta só receber. Isso dá revolta, gente. 3 minutos. Eu gostei muito da proposta de pagar em juízo, viu? Gostei da proposta, viu? De pagar em juízo. Porque ninguém... Você paga, você não sabe para onde é que vai isso. Ninguém vê retorno. Ninguém vê retorno. Então, chega. Eu acho que a gente tem que pagar, mas a gente tem que ter retorno, tem que ter escola, tem que ter saúde, posto de saúde que lá não tem. O posto de saúde a gente vai lá no posto, marcar uma consulta que não tem médico. Ué, e para onde é que vai os tributos, os impostos? Para onde é que vai? Segurança não tem, acontece um roubo, quando a polícia vem chegar, o ladrão já está lá de Samambaia para o rumo de Goiânia. Então, não tem segurança. Então por que a gente vai pagar sem retorno? A gente tem que ter retorno. A gente tem que ter retorno. Sabe por que eu estou falando isso, senhor deputado? É porque eu estou revoltado. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. Eu acho que eu tenho o direito de exigir os meus direitos. Eu tenho direito de exigir o meu direito. Então, eu confio no deputado, nos demais, que eu sei que não estão aqui, que faça alguma coisa. Que não deixe do jeito como está. O ano que vem é ano político. Eu acho que eu vou fazer uma camiseta e dizer, sou cidadão, mas não contribui mais com a sociedade, nem com voto, nem com imposto, nem com nada. Porque ninguém está vendo retorno. Ninguém vê retorno de nada. Então chega. É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Convido nesse momento o senhor Francisco Araújo, do Condomínio Alto da Boa Vista. Eu vou fazer o seguinte proposta, viu, Francisco? Só um momentinho. Já temos aqui aproximadamente 8 inscrições, 9. Na falação do senhor Francisco, durante os 3 minutos, quem quiser se inscrever, se inscreva durante a falação dele. Que nós vamos encerrar, até para que a gente possa concluir os trabalhos nesse horário. Então, quem quiser se inscreva aqui com a Marta. Tá, vou fazer a leitura de quem está inscrito, tá ok? Estão inscritos aqui, olha. Ideu Nery, do Condomínio Arapuanga. Paulo Roberto, Condomínio Arapuanga. Vidal. Quer fazer algumas propostas, sugestões. O Aécio. Osiel Ribeiro. Gabriel César. Naziro Pereira, Wellington, liderança lá do Vale do Amanhecer. Então nós vamos, está escrito aqui? A Elizabeth Bastos. Então, quem quiser se inscreva durante a falação, que ao final da falação nós iremos encerrar as inscrições e os que já estão inscritos irão fazer uso da palavra, tá ok? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aí o Paulo Tadeu,
vice-presidente da comissão, que está com essa indicação dessa audiência pública. Eu quero primeiro lamentar a ausência dos demais parlamentares, porque são eles que vão votar aqui o projeto de IPTU aqui na Câmara. Então, nós estamos discutindo aqui, trazendo propostas, mas na hora do voto, o governo vem com a bancada toda e aprova como bem queira, através da orientação aí do governo. Então, lamento aí os demais parlamentares não estar presente, Paulo, tá? Mas quero fazer um apelo para que você possa chegar até eles, as críticas, as sugestões que nós estamos fazendo aqui. Lamentar também o número pequeno de pessoas que estão aqui presentes numa discussão que é de todo o Distrito Federal. Então, o IPTU, como foi dito, todos nós, independente de onde nós estejamos, da classe social, nós vamos estar pagando IPTU. Então, um reajuste, como está sendo colocado aí, vai mexer no bolso de todos nós. Então, não sei se por pouca divulgação, mas eu acredito que seja, Paulo, mas era preciso que a Câmara Legislativa pudesse, de forma com mais antecedência, poder fazer chegar às diversas entidades que essa discussão está colocada. E até porque, como foi dito, essa votação ainda vai acontecer. Então, esse é o momento de uma audiência pública que nós podemos mudar alguma coisa, se é que nós, de fato, vamos poder fazer alguma coisa em função, às vezes, da decisão do governo, vem, vota fechado e acabou. Mas nós fazemos parte aqui da diretoria do condomínio Alta Boa Vista e nós estamos aí há 13 anos na busca da regularização desse condomínio. Queremos dizer que nós não temos, por parte do governo do Distrito Federal, o serviço de infraestrutura. Primeiro, nós tivemos uma decisão lá no condomínio de só ocupar integralmente o condomínio após a sua regularização. Então, há 13 anos nós estamos buscando a regularização. E quando o governador Roriz foi lá fazer a ligação de energia elétrica, entregou aquele certificado que veio do Odilon Ares, o certificado de regularização, naquele momento, e o governo disse, o Roriz disse, inclusive, a partir desse momento vocês podem já construir. Então, a partir desse momento, nós começamos a construir. E, para nossa surpresa, Paulo, a cada momento nós temos o governo do Distrito Federal presente lá no condomínio, mas na busca da derrubada de construções que estão sendo feitas lá, através do Civisolo. Então, isso nos angustia no momento em que o Roriz vai lá e fala, agora vocês podem construir. Nós começamos a construir e, a cada momento, o morador se depara com a situação lá do Civisolo querendo derrubar casas lá no condomínio. Então, e agora vem com a cobrança do IPTU. Nós não temos lá, por parte do governo, a infraestrutura de água da CAESB, nós não temos. Estamos com um projeto que os condôminos pagaram, R$180 mil, projetos para água. Estamos aguardando que a CAESB nos dá um retorno da aprovação do projeto, para que nós possamos implantar água no condomínio, que a CAESB até agora não manifestou e não implantou água lá. Então, nós não temos água da CAESB. A energia elétrica, nós pagamos, os condôminos reuniram, cobramos taxa extra e fizemos a instalação de energia elétrica. Mas a SEB, Paulo, não liga a energia em cada uma dos lotes dos nossos moradores. Então, isso é um absurdo, no momento que vem cobrando IPTU. E assim vai, uma série de situações, serviços de infraestrutura que não são implantados no condomínio. Agora, queremos pagar sim o IPTU. Queremos pagar o IPTU, um IPTU justo, e o IPTU que nós podemos falar assim, ó, estamos pagando o IPTU, estamos construindo a nossa moradia, sem nenhum aborrecimento do Civisolo ou de quem quer que seja, mas estamos pagando o IPTU justo. É isso que nós queremos e esse apelo que nós fizemos. E aí, Paulo, nós queremos parabenizar aí, acho que a proposta do reajuste do IPTU pelo INPC, eu acho que tudo gira em torno do INPC. Então, esse 5%, eu acho que é mais do que justo, e até porque o governo do Distrito Federal está cobrando agora de todos os condomínios, vai aumentar sensivelmente esse valor para as receitas do cofre do governo. E queremos dizer também o seguinte, se não houver uma participação popular no dia da votação,
o projeto do governo vai ser aprovado na íntegra. Então não adianta nós estarmos discutindo aqui de portas fechadas, se isso não chegar aos demais moradores e no dia da votação, a pressão popular aqui para que a gente possa estar cobrando dos parlamentares um projeto de interesse nosso. E aí, Paulo, quero também fazer um apelo para que a Câmara Legislativa ou o seu gabinete possa estar oportunizando aí aos moradores, aos condomínios principalmente, uma assessoria para que possa viabilizar esse pagamento em juízo. Porque vários condomínios, vários moradores gostariam de fazer isso, mas às vezes por desconhecer, por não saber qual a rotina a tomar, qual o procedimento, então não se faz isso. Então, o que o Juliano coloca, pagamento em juízo, eu acho que é muito oportuno, e aí a assessoria aqui da Câmara ou do seu gabinete, Paulo, possa orientar os condôminos como fazer esse pagamento em juízo. Muito obrigado. Ao final das intervenções, nós iremos abrir aqui para que cada um de nós possamos dar uma explanação final. De qualquer maneira, quero convidar nesse momento o senhor Ildeu Nery, do condomínio Arapuanga. Depois, Paulo Roberto, condomínio Arapuanga. Oi. Bom dia, companheiros. Bom dia, deputado Paulo Tadeu, companheiro Pedro Paulo, os demais companheiros aqui da mesa. Bom, pessoal, eu moro ali no Arapuanga, praticamente há 4 meses. Eu morava no Vale do Amanhecer, em Planaltina. O Arapuanga, aproximadamente com 40 mil habitantes, lá não tem nada. Nada. É zero lá a questão da bonização do Arapuanga. Aí chega os carneiros do IPTU para o pessoal pagar. E muitos moradores ali não têm condição de comprar nem um pacote de arroz. Eu conheço um morador lá que esteve falando comigo, que deixou de comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão para pagar o IPTU. Então isso é uma questão absoluta mesmo. Então é o seguinte, eu queria ser meio rápido, só agradecer os esforços dos companheiros, Pedro Paulo, do Movimento Popular do Arapuanga, do Manel, do senhor Inocêncio, presidente das CRE, do Paulinho da farmácia, da liderança do Arapuanga, que está unido para conseguir vencer essa etapa. Porque o Arapuanga é muitas reivindicações, não tem nada, e só os companheiros do Movimento Popular, associações, conseguem mobilizar para mudar esse quadro. Não estou falando do Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer está abandonado também, tem a estância, tem o Arapuanga, quer dizer, Planaltina, tem aquela família tradicional ali, que se acha dono de Planaltina, mas só vai lá na época de pedir voto, naqueles bairros. Então, só o Movimento Popular, só a Associação de Moradores, só a liderança, erguer a cabeça e mobilizar, vai conseguir reverter o quadro de Planaltina. Quando eu falo Planaltina, não estou falando do setor direcional, não. Tem aqueles bacanas lá e tal. É realmente a zona rural, o Vale do Amanhecer, o Arapuanga, a Estância, o Buritis 4, que está totalmente abandonado. E eu me coloco à disposição para ajudar os companheiros do Movimento Popular do Arapuanga, o companheiro Pedro Paulo, o Manel, o Paulinho, para contribuir, porque eu só entendo que só o Movimento Popular, só os trabalhadores organizados conseguem mudar a qualquer bairro e a qualquer cidade para uma qualidade de vida melhor. Era isso que eu queria deixar aqui, e aquele abraço mesmo aí dos companheiros que se empenharam em trazer os moradores aqui de Planaltina e de outros bairros para estar aqui presente. Ok. Agradeço ao senhor Ildeu, e nesse momento convido o senhor Paulo Roberto, também do condomínio Arapuanga, e logo após o senhor Vidal. Bom dia a toda a mesa, bom dia os presentes. Quero só adiantar que Sobradinho está sendo inaugurado hoje, ou amanhã vai se inaugurar a delegacia lá do Sobradinho 2. Inaugurou ontem. Planaltina, sequer, nós reunimos a organização, saímos em busca, fizemos churrasco, fizemos um churrascão lá para inaugurar a delegacia, a 31ª. Sou morador há 39 anos em Planaltina, o abandono, o descaso é grande. Está indo inaugurar agora o CAGE. Daqui uns dias, deve ir lá o Fernandinho Beiramar, vai para lá, porque tudo que não presta, eles mandam para Planaltina. Quer mandar para Planaltina. É o caminho, a BR, parece que vai embora para ali, você entendeu? Manda para Planaltina. O que não presta. Época de eleição é o seguinte, os paraquedistas chegam lá, não fazem nada, sai, leva seu voto e acabou. Olha, eu estou na Arapuanga como comerciante, eu tenho um comércio lá, fez 1 ano, dia 4 agora. Sou morador há 39 anos. Em 1 ano que eu estou lá no comércio, graças a Deus, nós estamos se unindo, saindo na rua, cobrando, buscando, tá? E vamos conseguir, eu tenho certeza. Eu fui liderança do Setor Sul, lá em Planaltina. Você pode perguntar ao Setor Sul.
Tiveram liderança 10 anos, eu fiquei lá 2 anos. Eu não sou o cara, não, nem quero ser. Eu sou pagador dos impostos, sou trabalhador, corro atrás, sei dos meus direitos, eu sei dos meus deveres. Entendeu? Exatamente. Mas olha só, igual o senhor Manuel falou, aquilo ali é uma vergonha, uma aberração. Planaltina, rapaz, uma cidade abandonada. O CAG vai ser inaugurado lá, o CAG. Era para o Buritis 4, agora vai inaugurar onde tinha a clínica. Aí quando inaugurar, eles devem mandar o Fernando de Beiramar para lá. Porque coisa boa não chega lá, não. Coisa boa não chega. Tá? Curso profissionalizante, tirar os meninos da rua. Tá? Não tem nada em Planaltina que eles fazem com amor, com carinho, ou seja, que façam jus ao que a gente paga. Isso aí não existe. Não faz, entendeu? O que ele falou é uma vergonha. O governador Roriz esteve lá no dia da inauguração daquela ponte, que está chovendo agora, é o seguinte, quando chove não tem mais ponte. A ponte foi inaugurada, está lá. Entendeu? No dia da inauguração, o governador falou, ó, as máquinas aí, estamos saindo, vamos fazer agora a BR, duplicação da pista. Duplicou que dia? 10 minutos as máquinas saíram de lá, rapaz. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, só que a nossa sociedade, graças a Deus, eu acho que é o seguinte, eu não estou falando que é só eu, não. É nós lá da Araponga, unidos agora, estamos correndo atrás, vamos correr. O IPTU gostaria de saber do senhor. O que a gente vai fazer? Se nós vamos pagar em juízo, se não pagamos o IPTU, é uma vergonha, uma aberração. Eu, como comerciante, estou com medo, não tenho medo. Estou sendo retaliado. E comerciante não pode falar nada, não, tem que ficar calado. Então, eles mandam fiscalização na farmácia, eles pressionam o Ministério do Trabalho. Graças a Deus, eu não tenho rabo preso. Vão lá, a documentação está lá em dias. Eu acho que é o seguinte, não vou perder essa guerra, não. Só se eles mandarem me matar. Eles vão me matar, você entendeu? Vai ser igual o Chico Mendes, mas eu vou tentar defender. Porque é uma vergonha, gente. Tem que ter alguém falando, tem que ter alguém defendendo os nossos direitos. Muito obrigado a mesa, muito obrigado a vocês. Vamos nos fortalecer, como diz o amigo. Não vamos parar, não, porque o governo só quer ferro na gente. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Paulo Roberto e convido, nesse momento, o senhor Vidal e logo após o senhor Aécio Alves. Senhores e senhora da mesa, senhores e senhoras presentes, bom dia. Meu nome é Vidal. Eu estou aqui representando o condomínio Vila de Montanha, fica ali do lado da Q23, lá para cima. Mas quero deixar claro que eu assumo, né, o que eu vou dizer aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é dar os parabéns ao deputado por essa audiência pública, mas também quero aproveitar o ensejo para dar-lhe uma sutil cutucada e pedir que essa audiência não seja espasmódica, ou espasmódica, né, melhor dizendo. Porque eu já acompanho essa vida dos condomínios há muito tempo e durante várias épocas, vários deputados se interessaram pelos problemas do condomínio e depois nos abandonaram. Eu até anotei alguns nomes que eu me lembrei aqui, mas não vem ao caso, né? Então, reforçando, eu gostaria que a gente tivesse, né, esse vínculo com vocês e que a gente pudesse realmente trazer os nossos problemas. Porque os nossos problemas são sérios, são graves e são complicados de resolver. Mas, indo aí para a questão da polêmica do IPTU, realmente o processo é altamente polêmico. E, em sendo polêmico, a gente tem que fazer também uma avaliação do que são deveres e direitos nossos. Porque essa questão de deveres e direitos são muito discutíveis. Só para citar um exemplo, o próprio Lago Sul não tem escoamento de águas servidas e paga por isso. Então, eu não sei se o Vila de Montanha é o primeiro que tem que merecer uma escola, ou tem outro que tem que merecer a escola primeiro que ele, etc. E tal. O fato é que isso aí realmente é discutível e a gente tem que pensar nesse aspecto, de ser um processo bastante discutível. Agora, uma coisa eu acho extremamente importante e que o GDF está simplesmente relegando para o segundo plano. Com IPTU ou sem IPTU, a grande maioria dos condomínios de Brasília tem um problema seríssimo com relação de preservação ecológica. E isso tem que ser atacado urgentissimamente. Porque nós temos algumas situações bastante caóticas, inclusive lá no meu condomínio, eu não vou entrar no detalhe agora. O fato é que nós temos que ser realistas com esse aspecto e, para encerrar aqui minha participação, eu gostaria de sugerir algumas coisas. Primeiro, que a secretaria viabilizasse uma forma de que esses acertos, erro todo mundo comete, nós somos humanos, somos passíveis de erro, mas que esses erros fossem resolvidos de forma simples, rápida e eficaz. Outro dia eu estive na secretaria para resolver um outro problema, que não tem nada a ver com essa história, e estava vendo uma senhora, coitada, chorando lá, porque ela não conseguia resolver o problema dela.
né? Então, isso é uma questão de desumanidade. Então, se há o erro, paciência. Aconteceu, aconteceu, mas que exista um caminho para que a gente, cada um possa individualmente ou coletivamente, ou sei lá eu como, resolver isso de forma eficaz. A segunda questão é uma questão mais filosófica, um pouquinho mais complicada, é a questão do pagamento do valor percentual do IPTU. Em outras épocas, né, e eu não estou defendendo o meu problema, que não é meu problema esse, mas é um problema que existe em muitos condomínios, em outras épocas, outros governantes, e até os mesmos em outros governos, né, disseram que não era para construir, ou era para construir, coisa e tal. Conclusão da história, tem gente que não construiu esperando uma solução, e agora está pagando 3% porque acreditou no governo. Então, por que, no caso, já que a situação de cobrança de IPTU nos condomínios já é, de certa forma, irregular, por que não definir que todo mundo no condomínio pague o 0,3%, desde que seja, obviamente, residencial, e 1% se for comercial, e não pagar 3%, porque aí acaba inviabilizando mais ainda a vida dessas pessoas. Outra questão é a questão de aumentar, né, exorbitantemente o valor da taxa agora para o próximo ano. Eu vou falar do meu condomínio, que é uma situação que eu conheço. Algumas pessoas entraram com liminar e ganharam na justiça o direito de não pagar. Quer dizer, a pergunta que fica é o que o governo quer fazer cobrando IPTU? É complicar mais a vida? É complicar mais o processo que já está complicado? Né? E finalmente, deputado, eu acho que a lei e a justiça ela tem que trabalhar em prol da comunidade. Ora, se existe uma comunidade significativa em Brasília que está morando em condomínios ditos irregulares, né, na hora que foi vendido, ninguém falou que era irregular. Agora que está na nossa mão, que somos trabalhadores, estamos tentando viver melhor, agora eles são irregulares. Mas, de qualquer forma, se existe uma comunidade grande em condomínios irregulares, né, que o poder público crie leis para resolver isso. Não é possível esse negócio continuar eternamente, né? Porque a lei está exatamente para isso. Ela é para ser criada para atender o interesse da população. Se a lei não é distrital, que se faça a gestão junto aos órgãos federais para que se crie uma lei. Mas eu acho que isso aí está virando mais comprido que novela da Globo, né? E não há porquê. Eu acho que está na hora de regularizar, porque a regularização vai fazer bem para todo mundo, para os moradores e para o próprio GDF, que vai poder cobrar e etc. E tal. Eu agradeço a atenção. Eu que agradeço ao senhor Vidal. Convido nesse momento o senhor Aécio e logo após o senhor Osiel Ribeiro. Bom dia a todos, é um prazer estar nessa casa, que se diz Casa do Povo. Venho em nome de trabalhador da saúde, sou coordenador do Conselho de Sobradinho. Realmente é uma questão que nos abrange nos condomínios, eu tenho visto isso. Sobradinho hoje tem uma faixa, se eu não me engano, de 177 condomínios, um hospital central, posto de saúde 4 ou 5, se eu não me engano. Aí eu fico preocupado. Como é que nós vamos atender esse povo do condomínio, dito regular ou irregulares? Pergunto, não é fácil. Eu trabalho no Sobradinho, é árduo. Sem contar o despejo do entorno, que desce tudo para Sobradinho. Quer dizer, quem mora em Sobradinho dificilmente vai ter saúde. Não só Sobradinho, Planaltina vem abrangendo, região norte. Por isso que eu falo, quando o Paulinho falou, comunidade tem que ser unida. Sobradinho fez uma delegacia por quê? Tem pressão, tem um deputado eleito, a gente cobra dele, tem um outro também que é governo, cobra dele. Agora, Planaltina, infelizmente, não elegeu um deputado. Está na hora. De repente, você pode ser o próximo deputado de Planaltina, se você for liderança. Então, você tem que plantar isso. Agora, essa é uma questão que vem um caso. Agora, na questão dos condomínios, eu fico preocupado, sim. Eu tenho um lote em condomínio, eu não consegui morar lá porque eu tenho medo de estar dormindo, no outro dia chegar, derrubar. Então, não tenho certeza. Então, eu quero brigar que seja realmente regularizado. Quanto à questão do imposto, já diz, o imposto é para ser aplicado na área social, ou seja, na saúde, na educação, na segurança. Só que a gente não vê essas coisas. Prega em algumas partes. É uma ponte cara, caríssima. É um metrô que vai não sei para onde, nunca termina. É buracos mais buracos. Água, cadê água para nós com qualidade nos condomínios? Teve um episódio agora do benzeno. Foi um alarde, todo mundo foi para lá. Ninguém resolveu nada. Até hoje não provou se a água está boa, se não está boa. Aí, que governo é esse? Promete uma coisa, se você vira as costas, faz outra. Ainda bota a saúde no caos. A gente tem que fazer exames, tem que correr atrás, trabalhar, sem salário, sem receber o time que está atrasado. Ainda está na justiça para receber também. Aí vai imposto desse caro? É lamentável. Tem isso a dizer. Infelizmente, nós temos deputados, igual o Paulo Tadeu, preocupados.
Eu queria que tivesse alguém do governo, a líder do governo, alguém representando o governo, para estar falando na frente a frente, para dizer que a gente fala pelas costas, como eles dizem. A gente fala na frente, na cara, que a gente não tem, como diz o ditado, alguma coisa presa. A gente trabalha honestidade e transparência. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço ao senhor Aécio e convido nesse momento o senhor Osiel Ribeiro, vice-presidente da Única DF. E logo após, o senhor Gabriel César. Deputado Paulo Tadeu, vice-presidente dessa comissão e presidindo essa audiência, eu cumprimento a todos aqui da mesa, o amigo William aqui, companheiro de trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma colocação para que, na sequência, eu possa discorrer sobre o assunto, sobre a Única DF e o porquê que a Única está aqui nessa audiência. Porque o objetivo da Única é com relação à situação dos condomínios no Distrito Federal, seja em qualquer tipo de problema, independente de qualquer ideologia partidária. Nós estamos com o único objetivo, defender os condomínios e parcelamentos irregulares, associações de moradores no Distrito Federal. E para isso, nós vamos nos colocar a favor da comunidade, contra qualquer um que for contra a comunidade dos condomínios. E nós estamos aqui, Paulo, para discorrer sobre o IPTU. Por quê? Porque o IPTU está atravessado na garganta dos moradores de condomínio. Por quê? Nós tivemos com o nosso governador do Distrito Federal, a quem eu elegi nas eleições passadas, no dia 3 de março, ele nos recebeu em audiência e, entre uma das colocações que ele fez para nós, ele pediu que o povo, morador de condomínio e de parcelamento regular no Distrito Federal, pagasse o IPTU. E pediu a nossa colaboração para que nós ajudássemos a Secretaria da Fazenda a fazer o levantamento e o cadastramento. E nós colocamos algumas disposições nesse sentido, de que olhasse para essa comunidade com carinho, de que revertesse, não tudo, mas pelo menos uma parte da arrecadação. E nos colocamos à disposição para ajudar a Secretaria da Receita. Acontece que existe uma dissintonia entre o que o governador fala e os membros do seu secretariado, e isso já foi colocado aqui. O governador fala uma coisa e os membros fazem outra. O secretário da Receita em nenhum momento recebeu a Única ou qualquer que seja representante dos condomínios para podermos discutir sobre o IPTU com relação aos parcelamentos irregulares. Contratou uma empresa que tentou fazer o cadastramento e não fez. E fez isso que está acontecendo aqui, que é notório para todo mundo. Aí vem surgindo os problemas. E qual é a nossa preocupação? É que, na ansiedade da arrecadação, no momento de entregar os carnês, e os carnês saem com toda e qualquer irregularidade, dificuldade, é que o ano que vem nós vamos pagar o imposto lá em cima. Porque o cálculo feito para a avaliação dos IPTUs, dos terrenos, está muito alto, na maioria de todos os lotes, de todos os empreendimentos. Então, hoje, nós temos uma preocupação, Paulo, muito grande, com relação ao valor do IPTU que nós vamos pagar no mês que vem, no ano que vem. E é por isso que nós estamos aqui. E muitas das vezes, as pessoas aqui se enaltecem, e aí eu peço até à mesa que releve isso, porque nós não temos um microfone para poder falar. Nós tivemos ontem no Arapuanga, nós fomos solicitados lá, e o povo que está aqui, nós fizemos questões de trazer esse povo aqui para poder manifestar o seu desejo, porque não tem oportunidade de falar. Essa é a oportunidade, aqui é a casa do povo. Então é aqui que nós devemos reclamar. Chegou aqui a deputada Eliana Pedrosa, que é uma pessoa também que tem escutado o clamor do povo, e nós pedimos que os deputados ouçam o que o povo do parcelamento, o povo que mora em parcelamento irregular, possa ter uma dignidade. E aqui eu ia colocar, para que o William possa analisar, que já foi colocado aqui, William, a questão de uma isenção ou de um desconto para aqueles moradores, como está aqui o Arapuanga, o pessoal do Itapuã, o pessoal que mora lá no Gama, em parcelamento do Gama, de Samambaia,
de Braslândia, da Ceilândia, que não tem condições de pagar 300, 400, 500, 600 reais, que são valores de carnê, que estão chegando a cada um. Que se eles dividirem de 6 vezes, vai dar 100 reais, mas agora recebendo, como receberam agora, tem que pagar até o final do ano, é 3 vezes no máximo, até 2 vezes no máximo. Então, que estude uma maneira ou um mecanismo de uma isenção ou de um desconto com relação a isso. Outra questão é com relação à taxa de iluminação pública nos condomínios. E eu gostaria que vocês levassem à frente isso. Até um projeto da deputada Eliana Pedrosa, que esteve aqui com relação à isenção, mas nós, de condomínios, nós pagamos em duplicidade essa taxa de iluminação pública. Como? O morador paga a taxa de iluminação pública e o condomínio, que é uma pessoa jurídica, mas de gestão, não é uma empresa. Ela simplesmente faz a gestão administrativa daqueles moradores. Então, ela não tem a competência para pagar essa taxa de iluminação pública. Então, está sendo cobrado 2 vezes, nesse sentido. E, para encerrar, que realmente, no ano que vem, nós possamos nos unir e lutar em prol de dignidade dos moradores de parcelamento irregular. E a única DF está aqui à disposição, com a sua assessoria jurídica, e eu quero dizer que a nossa assessoria jurídica é uma excelente assessoria jurídica, tem visto aí, entendeu, algumas liminares conseguidas aí com relação à cobrança de IPTU, para que a partir do ano que vem nós possamos pagar o IPTU, porque nós queremos pagar, mas pagar em juízo. Nós vamos fazer um movimento nesse sentido, a única vai fazer um movimento nesse sentido, com todos os representantes de parcelamentos de condomínio, para que nós possamos nos unir e pagar o IPTU e outras taxas em juízo. E a partir daí, a gente ter condições de chamar o governador do Distrito Federal e reunir com o seu secretariado para que a gente possa discutir melhorias para nós, moradores de condomínio e de parcelamento irregular. Muito obrigado. Okay. Bem, agradeço ao Ziel. Quero aqui anunciar a presença da deputada Eliana Pedrosa, deputada que também faz parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dessa casa, tem tido uma atuação muito intensa nessas questões relacionadas aos impostos, bem como também ao orçamento do Distrito Federal, e tem sido, sem sombra de dúvida, uma das deputadas que tem colaborado muito na melhoria desses projetos, visando, inclusive, o interesse coletivo da população. Logo ao final das intervenções, faltam apenas 5 pessoas, a deputada Eliana Pedrosa também irá fazer a sua exposição. Então, convido nesse momento o senhor Gabriel César, representando aqui os moradores da Fercal em Sobradinho. E logo após o senhor Naziro Pereira, do condomínio residencial Planalto. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Paulo Tadeu por essa iniciativa.